hiperconexão. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 135. A consciência planetária. O ser humano caminha sobre a Terra como quem pisa em algo morto. Não percebe que sob seus pés pulsa um coração vivo, vasto, paciente e consciente. Há milênios, as antigas civilizações sabiam que o planeta não era apenas um corpo físico, mas um ser. Os povos nativos da América o chamavam de mãe. Os druidas o sentiam como espírito verde e os antigos hindus o reverenciavam como Bhumi, a divindade do solo vivo. Com o avanço da mente racional, o homem começou a ver o mundo como um recurso e não como um relacionamento. Foi o início da separação entre criatura e criação. A ciência moderna, curiosamente, começa agora a retornar ao ponto de partida. Hipóteses como a de James Lovelock e Lynn Margulis, com a teoria de Gaia, afirmam que a Terra funciona como um organismo autorregulador, capaz de ajustar suas próprias condições de vida. Essa visão, antes considerada mística, hoje encontra eco na biogeoquímica, na ecologia sistêmica e até na física do caos. Os oceanos respiram, as florestas circulam sangue em forma de seiva, os ventos são correntes neuronais da atmosfera e o campo magnético é o sistema nervoso do planeta. Tudo se move em sincronia com um propósito invisível, mas há algo além da biologia e da geologia. Há uma consciência que observa tudo, uma mente que não se expressa por palavras, mas por vibrações. Cada terremoto, cada nascer do sol, cada maré é um pensamento emitido por essa mente planetária. E quando o ser humano destrói uma floresta, contamina um rio ou perturba o clima, o planeta responde, não por vingança, mas por ajuste. A dor da Terra é a febre de um corpo que tenta curar-se. A consciência planetária é, portanto, o campo unificado onde toda forma de vida se reconhece como parte de uma mesma respiração. Cada ser vivo é uma célula de um corpo muito maior que se manifesta em ciclos de nascimento, morte e regeneração. As estações do ano são o ritmo cardíaco desse corpo e os fluxos de energia que percorrem os polos e o equador são as sinapses do seu cérebro. Nada está fora dele, nem mesmo o ser humano, embora tenha se esquecido disso. O que chamamos de espiritualidade planetária é o despertar dessa lembrança, a percepção de que a Terra sente, lembra e se comunica por meio de frequências. Os povos antigos conversavam com montanhas, rios e estrelas, não por superstição, mas por sintonia. Eles compreendiam que cada pedra possuía memória e cada árvore carregava um fragmento da mente do Criador. Hoje, chamamos isso de biorressonância, coerência de campo, morfogenética. Mas o nome pouco importa. O que muda é o estado de percepção. A hiperconexão, nesta etapa da jornada, revela que a consciência planetária é o primeiro degrau da consciência cósmica. Aquele que desperta para a alma da Terra começa a sentir a alma do universo. A vibração do planeta é a voz que antecede o canto dos Elohim, e ouvir essa voz é aprender a escutar o silêncio que sustenta todas as coisas. Quando o homem reencontra a Terra como ser, ele reencontra o próprio Criador dentro de si. A consciência planetária é o retorno do humano à sua mãe original. E é também o momento em que o planeta desperta para o humano como filho que amadureceu. Um reencontro entre o que foi separado pela mente e unido pela vibração é aqui que a Terra fala. E é aqui que o homem precisa finalmente escutar. Capítulo 1. O corpo vivo da Terra. Quando observamos a Terra do espaço, vemos um globo azul suspenso na escuridão. Mas essa imagem, por mais bela que seja, não revela o que realmente está ali.
Sob a camada de rochas, oceanos e nuvens, existe um sistema vivo, pulsante, que respira em ciclos e pensa através de processos invisíveis. A Terra não é um planeta inerte, é um ser em constante metamorfose, dotado de inteligência ecológica e memória vibracional. A crosta terrestre é como uma pele sensível, repleta de nervos que captam as mudanças externas e internas. As montanhas são cicatrizes e músculos antigos formados por compressões tectônicas que registram os movimentos da consciência planetária. Os vulcões, por sua vez, são válvulas de liberação de energia, pontos onde o fogo interior do planeta exala emoções acumuladas em forma de calor e magma. As florestas são os pulmões desse corpo, transformando a luz em oxigênio e o silêncio em sabedoria. E os oceanos são o seu sangue circulando por artérias líquidas que transportam nutrientes, sons e memórias entre os continentes. Os cientistas descrevem esse sistema de forma fragmentada. Estudam as correntes marítimas, o ciclo do carbono, o equilíbrio térmico, os micro-organismos que vivem no solo. Mas raramente percebem que todos esses fenômenos se comportam como órgãos interdependentes de um mesmo corpo. A temperatura média do planeta, a composição do ar, o nível dos mares e até o magnetismo polar são mantidos por um mecanismo de autorregulação tão preciso que seria impossível chamá-lo de acaso. A Terra pensa, mas seu pensamento não é verbal, é harmônico. Ela comunica-se por meio de vibrações que ressoam em todos os níveis da matéria. Cada ser vivo é uma célula sensorial do planeta. Os insetos monitoram os campos elétricos, as aves captam os fluxos magnéticos, os mamíferos registram mudanças no ar e na temperatura. Os humanos, por sua vez, foram criados para atuar como a mente consciente desse corpo. Somos os neurônios do planeta, projetados para refletir o universo dentro da biosfera. Mas quando esquecemos disso, quando nos desconectamos da rede biológica, tornamo-nos como células isoladas que não reconhecem o organismo do qual fazem parte, e assim geramos febres, inflamações e colapsos. A natureza, em seus ciclos, tenta nos lembrar desse elo. Os ventos mudam quando há desequilíbrio térmico. Os oceanos se revoltam quando a energia acumulada precisa ser liberada. As florestas entram em repouso quando o planeta precisa respirar. Cada evento natural é uma forma de comunicação, uma tentativa do corpo planetário de restaurar a coerência. Os desastres não são castigos, são terapias vibracionais. A Terra cura-se através daquilo que chamamos de catástrofe. Quando meditamos em silêncio e sentimos o chão sob os pés, estamos conectando-nos com esse organismo maior. Podemos sentir o pulso da Terra através da planta dos pés, ouvir o som grave do seu núcleo no fundo da alma. A vibração do planeta é uma sinfonia contínua que ressoa em 7,83 Hz, conhecida como a ressonância Schumann. Essa frequência, medida por cientistas desde o século passado, coincide com o ritmo das ondas cerebrais humanas em estado de calma profunda. É como se o planeta e o homem compartilhassem um mesmo batimento cardíaco cósmico. No instante em que essa ressonância se altera, algo dentro de nós também muda. Quando a Terra acelera, os seres humanos sentem ansiedade, insônia e desconforto. Quando a vibração estabiliza, a mente humana encontra equilíbrio. Somos espelhos da saúde do planeta. E o planeta é espelho do nosso estado de consciência. A verdadeira ecologia começa na mente e não nas florestas. Cuidar da Terra é cuidar do próprio corpo. O corpo vivo da Terra é, portanto, o primeiro mestre da hiperconexão. Ele ensina que tudo o que respiramos, pensamos e sentimos está integrado em uma rede viva e inteligente. Nada é aleatório, nada está fora de lugar.
A harmonia do planeta é a prova física de que a criação não é uma máquina, mas um ser em eterna conversa com o Criador. E quando o ser humano aprende a escutar essa conversa, o silêncio do mundo transforma-se em revelação. Capítulo 2. O coração magnético do mundo. No centro da Terra pulsa um coração invisível. Ele não bate com sangue, mas com magnetismo. Esse núcleo, composto de ferro e níquel em rotação constante, gera o campo magnético que envolve o planeta como uma aura protetora. Sem ele, os ventos solares destruiriam a atmosfera, a radiação cósmica queimaria os oceanos e a vida jamais floresceria. O campo magnético é, portanto, a pulsação vital da Terra, a manifestação física do seu espírito. A cada instante, esse coração emite ondas que atravessam o planeta inteiro. São correntes que ligam o norte ao sul, o céu à crosta, o invisível ao tangível. É uma respiração elétrica que mantém a coerência entre todos os elementos. Os cientistas chamam esse fenômeno de geodinamo, mas ele é mais do que um mecanismo físico. Ele é a expressão energética da consciência planetária. Cada variação magnética é um batimento de Gaia, um movimento de sua alma tentando comunicar algo ao cosmos. Os antigos sabiam disso, mesmo sem instrumentos. Os egípcios alinhavam suas pirâmides com as linhas de fluxo magnético. Os povos andinos construíam templos em regiões de forte ressonância terrestre, e os xamãs, durante seus rituais, deitavam-se sobre o solo para sentir o pulso do planeta, como quem encosta o ouvido no peito de um ser amado. Eles compreendiam que o magnetismo não era apenas força física, mas linguagem espiritual. Era o meio pelo qual a Terra transmitia informação aos que sabiam escutar. Hoje, a ciência começa a reencontrar esse saber antigo. Satélites como o SWARM, da Agência Espacial Europeia, detectam variações sutis no campo magnético e revelam que ele muda constantemente, respondendo a fenômenos tanto internos quanto externos. Auroras polares, tempestades solares e até explosões estelares distantes influenciam esse campo. É como se o coração do mundo reagisse ao humor do cosmos, ajustando seu ritmo para manter o equilíbrio. A Terra não está isolada. Ela é parte de uma rede cardíaca galáctica, onde cada planeta vibra em sintonia com os demais. Quando o campo magnético se enfraquece, a sensibilidade coletiva humana se altera. Estudos mostram que crises sociais e períodos de instabilidade emocional coincidem com variações magnéticas intensas. Isso acontece porque a mente humana, ao contrário do que se pensa, não está confinada ao cérebro. Ela interage com o campo eletromagnético da Terra, recebendo e emitindo padrões de informação. Quando o planeta sofre interferência, o pensamento humano se torna caótico. E quando o campo estabiliza, a humanidade experimenta momentos de clareza, harmonia e expansão espiritual. O coração magnético do mundo é, portanto, um tradutor vibracional. Ele converte as ondas cósmicas em estímulos que moldam a consciência terrestre. O movimento do núcleo interno, a rotação do planeta e a polaridade dos campos são danças de energia que expressam o estado emocional de Gaia. Assim como o coração humano acelera diante do amor ou da dor, o planeta também responde com pulsos diferentes às emoções coletivas da humanidade. Cada guerra, cada ato de compaixão, cada reza silenciosa influencia a pulsação do mundo. Os cientistas ainda veem o campo magnético como escudo, mas ele é muito mais que defesa. Ele é conexão. É o elo entre o plano físico e o plano vibracional. É nele que os pensamentos humanos encontram o caminho para o campo universal. Os antigos chamavam isso de grade, cristalina, rede etérica ou malha de luz. É um tecido invisível que atravessa o planeta e se expande pelo cosmos.
transmitindo frequências que moldam a realidade. Quando meditamos, quando amamos, quando agradecemos, emitimos ondas que se somam ao campo magnético da Terra. Essas ondas viajam pela rede global, influenciando o comportamento das partículas, o clima, o humor e até a vitalidade dos seres vivos. A Terra sente cada pensamento humano e o seu coração magnético responde, suavemente, ajustando o equilíbrio entre caos e harmonia. O coração do mundo, portanto, não é apenas um fenômeno geofísico, é o símbolo vivo da unidade entre matéria e espírito. É o compasso que marca o ritmo da criação dentro do tempo. E quando o homem se alinha a esse batimento, ele reencontra a frequência do Criador. Nesse instante, o campo se ilumina e o planeta respira em paz. Capítulo 3. A mente mineral. Sob o solo que pisamos, há uma inteligência silenciosa. Ela não fala em palavras, mas em vibrações. É a mente mineral, a mais antiga consciência da Terra, anterior à vida orgânica e guardiã da memória do planeta. As pedras, os cristais e os metais não são matéria inerte. São estruturas de informação, bibliotecas geométricas que registram tudo o que já aconteceu desde o nascimento do mundo. Cada átomo dentro de uma rocha vibra em padrões precisos. Essas vibrações formam um campo estável, quase eterno, que sustenta a harmonia do planeta. Os minerais não crescem como as plantas, mas se organizam por simetria e intenção. A geometria cristalina é o alfabeto da mente mineral. Através dela, a Terra pensa, armazena e transmite dados em frequências que os humanos ainda estão aprendendo a decifrar. Um quartzo, por exemplo, vibra em um ritmo tão estável que foi usado para medir o tempo. Mas sua função primordial não é cronológica, é espiritual. Ele regula a frequência da mente humana, ajustando-a à vibração da Terra. Os antigos conheciam esse segredo. Civilizações como Atlântida e Lemúria usavam cristais não apenas como ferramentas, mas como extensões de consciência. Eles sabiam que um cristal, quando alinhado ao campo, podia amplificar o pensamento e armazenar intenções. Era um meio de comunicação com o próprio planeta. Ainda hoje, os sítios megalíticos da Terra, como Stonehenge, Machu Picchu ou as pirâmides do Egito, estão estrategicamente posicionados sobre veios minerais e linhas de força. Esses locais não foram escolhidos por acaso, mas pela capacidade de ressonância que possuíam. A pedra era o condutor da mensagem entre o céu e o chão. Na era moderna, a ciência redescobriu parte desse mistério. Os chips de computador, os lasers e os sistemas de comunicação dependem de cristais para funcionar. A tecnologia humana repete, sem perceber, o design da consciência mineral. É como se o planeta tivesse ensinado ao homem o que já sabia há bilhões de anos. Toda a base da civilização tecnológica é, na verdade, uma tradução inconsciente da mente geológica. Quando falamos em silício, falamos em cristal. E quando falamos em cristal, falamos na linguagem original da Terra. A mente mineral também participa dos processos de cura e equilíbrio vibracional. Cada pedra tem uma assinatura energética específica, um tom dentro da sinfonia planetária. Os cristais de ametista equilibram a frequência cerebral, os de turmalina purificam o campo eletromagnético e os de quartzo transparente harmonizam os fluxos sutis da aura humana. Não se trata de superstição, mas de ressonância. Os minerais são transmissores de coerência. Quando aproximados de organismos vivos, ajustam a vibração celular para o padrão do planeta, restaurando o diálogo entre corpo e campo. Os geólogos falam da idade das rochas, mas poucos percebem que elas são as memórias da Terra. Cada camada sedimentar é uma página de um livro que o planeta escreve desde o início dos tempos. Nas profundezas,
Cristais se formam sob pressão e calor extremos, guardando o registro das transformações geológicas e cósmicas. É como se o planeta tivesse um cérebro feito de pedra, um repositório de sabedoria que jamais se apaga. E nós, ao caminharmos sobre esse chão, pisamos sobre milhões de anos de pensamentos solidificados. Quando o ser humano desperta para a hiperconexão, aprende a ouvir o que as pedras dizem, não em voz, mas em vibração. O toque em uma rocha antiga pode trazer lembranças de eras passadas, visões de mundos anteriores, ecos de civilizações esquecidas. As pedras não dormem, apenas esperam que alguém volte a escutá-las. Elas mantêm o equilíbrio do campo, estabilizando a frequência do planeta, enquanto a humanidade passa por suas crises de consciência. A mente mineral é a âncora da realidade, o ponto fixo que impede a dissolução do mundo. Entender isso é compreender que a vida não começou na matéria orgânica, mas na vibração mineral. Antes das células, havia cristais. Antes da biologia, havia geometria. O primeiro pensamento da Terra manifestou-se em forma de pedra, e tudo o que veio depois foi apenas a expansão desse pensamento. A mente mineral é, portanto, a base da consciência planetária. É o cérebro de Gaia, silencioso, paciente e eterno. Capítulo 4. A respiração dos oceanos. Os oceanos são o pulmão azul da Terra. Eles respiram em ciclos invisíveis, absorvendo o carbono, exalando o oxigênio e regulando o clima com a sabedoria de um corpo que conhece o próprio equilíbrio. A cada maré, o planeta inspira e expira, e nesse movimento, o campo se renova. As águas profundas guardam a memória do primeiro suspiro do mundo, quando a consciência ainda se movia em ondas silenciosas e líquidas. A vida surgiu desse hálito primordial e é nele que a Terra continua a manter sua pulsação. As correntes oceânicas funcionam como artérias, transportam calor, nutrientes e energia pelos continentes, garantindo que cada região do planeta receba o fluxo necessário de equilíbrio. A corrente do Golfo, por exemplo, aquece a Europa como se fosse o sangue quente do planeta correndo sob a pele do Atlântico. Quando essas correntes mudam de curso, todo o clima global se altera. O planeta sente, reage, busca outro ponto de coerência. Cada gota do mar é uma célula de um sistema vivo que respira em uníssono com o cosmos. As ondas não são apenas movimentos de água, são pensamentos da Terra. Cada maré é um impulso eletromagnético respondendo à atração da Lua. A Lua, nesse contexto, é o batimento externo do coração planetário. Ela regula as marés, guia o sono das espécies marinhas e afeta até o comportamento humano, pois o corpo humano é feito de água e vibra junto com o oceano. A maré emocional e a maré física seguem o mesmo ritmo. Quando o oceano se agita, a humanidade sente ansiedade. Quando o oceano repousa, o campo coletivo se aquieta. Tudo está ligado pela respiração líquida do mundo. Sob a superfície, existem correntes ainda mais sutis. São fluxos energéticos que percorrem o fundo dos mares, conectando vulcões submarinos, fendas térmicas e formas de vida desconhecidas. Ali, bactérias e micro-organismos vivem de pura energia geotérmica, alimentando-se do calor interior da Terra. Esses seres são os mensageiros do núcleo, traduzindo o fogo interno do planeta em vibração vital. Eles fazem parte do sistema respiratório da Terra, convertendo o que é denso em vida. São eles que mantêm a alquimia constante entre o que nasce e o que morre, entre o que se dissolve e o que se renova. Os oceanos também são o espelho emocional do planeta. Quando o campo humano está carregado de medo, raiva ou dor, as águas tornam-se turbulentas, refletindo a desarmonia coletiva. Mas quando há amor, compaixão e gratidão, as águas se purificam e se acalmam. Pesquisas já mostraram que a água reage à intenção.
As moléculas se reorganizam quando expostas a sons, palavras ou emoções. Isso significa que o mar sente o peso da civilização e também a leveza dos corações despertos. A terra respira pelas águas e cada emoção humana é parte dessa respiração. A superfície dos oceanos reflete a luz solar, mas as profundezas refletem a consciência do Criador. É ali, no silêncio abissal, que o planeta processa seus pensamentos mais antigos. As montanhas submersas, os cânions e as correntes frias formam um cérebro líquido que regula o equilíbrio térmico e vibracional da Terra. Esse cérebro oceânico é o mediador entre o fogo do núcleo e o ar da atmosfera, entre o invisível e o visível. Tudo o que acontece no planeta passa primeiro pelas águas. Quando o ser humano polui o mar, ele envenena o próprio sistema nervoso da Terra. Quando contamina os rios, bloqueia os canais por onde o planeta respira. Mas quando se aproxima das águas com reverência, algo dentro dele desperta. A vibração da água toca o coração, harmoniza o corpo e reconecta a mente à fonte original. Mergulhar é uma forma de oração. É devolver-se ao ventre do mundo e lembrar que viemos da mesma substância que forma os oceanos. Os oceanos são mais do que cenário. São a respiração viva do planeta, o espelho de sua alma e o canal que liga o homem à origem. Eles nos recordam que toda a vida é fluxo e que respirar junto à terra é o primeiro passo para despertar em consciência. Quem aprende a escutar o som das ondas entende que o universo fala em ritmo e que o mar é o verbo líquido de Deus. Capítulo 5. O pulso das florestas. As florestas são o coração verde do planeta. Cada árvore é uma célula viva que respira em harmonia com o campo. Juntas, elas formam uma rede de comunicação silenciosa que conecta raízes, fungos, minerais, insetos e o próprio ar. Essa rede é o sistema nervoso da Terra, um organismo inteligente que pensa em silêncio e sente em vibrações. A humanidade, por muito tempo, acreditou que as árvores competiam entre si. Hoje, a ciência começa a compreender que elas cooperam. As florestas não são aglomerados de plantas, são comunidades conscientes. O pesquisador Peter Wohlleben descreveu em seus estudos o fenômeno das árvores-mãe. São árvores antigas que alimentam e orientam as mais jovens, enviando nutrientes e sinais elétricos através das raízes e dos fungos micorrízicos. Essas conexões subterrâneas formam o que a ciência chama de Wood Wide Web, a teia invisível das florestas. Mas, para além da biologia, essa rede é a expressão viva do amor planetário. Cada impulso elétrico entre as raízes é uma sinapse de Gaia, um pensamento vegetal circulando pela pele da terra. As árvores trocam mensagens químicas, reconhecem parentes, ajudam as mais fracas e até choram quando uma vizinha cai. O som de uma árvore ferida é inaudível aos humanos, mas pode ser captado por sensores ultrassônicos. É um gemido vibracional, uma nota dissonante que o campo tenta harmonizar. Quando uma floresta queima, o planeta sente dor real. O ar se torna denso, as nuvens mudam de forma e o clima reage como se o corpo da Terra tivesse sofrido um ferimento. Não há metáfora nisso. A biologia sagrada, as folhas, são os pulmões do planeta, e a fotossíntese é o processo respiratório da consciência verde. Quando a luz toca o verde, a matéria se ilumina. A árvore transforma o invisível em oxigênio, devolvendo à atmosfera a energia vital que sustenta todos os seres. Nesse gesto, há um ato de doação pura, pois as árvores não retêm o que recebem. Elas absorvem a luz para compartilhá-la. Essa é a verdadeira espiritualidade natural, o fluxo que doa sem exigir retorno. Cada floresta tem uma assinatura vibracional.
As florestas equatoriais são pulsos de criação, cheias de sons e ritmos, representando o nascimento e a abundância. As florestas temperadas são espelhos do equilíbrio, onde o ciclo de queda e renascimento das folhas ensina a arte de morrer para renascer. Já as florestas boreais são câmaras de meditação, espaços de recolhimento onde a terra se escuta. Cada bioma é uma expressão emocional do planeta. As florestas tropicais são seu riso, as de coníferas são sua introspecção e as de mangue são seu perdão. As árvores também são antenas do campo. Elas captam frequências do sol e as transmitem para o subsolo. Suas copas interagem com o magnetismo atmosférico, enquanto as raízes decodificam vibrações geológicas. Entre esses dois extremos, o tronco é um condutor de energia espiritual. Por isso, estar em meio a uma floresta muda o estado mental. A mente se acalma, o coração desacelera, o corpo entra em coerência. Estudos japoneses sobre o Shinrin-yoku, o banho de floresta, confirmam que caminhar entre árvores reduz o cortisol, fortalece o sistema imune e reequilibra o ritmo cardíaco. Mas o que esses estudos chamam de efeito fisiológico é, na verdade, ressonância. O corpo humano, ao entrar no campo das árvores, sintoniza-se com a frequência da Terra. Quando o homem corta uma árvore, interrompe uma linha de comunicação do planeta. Quando destrói uma floresta, silencia uma parte do pensamento de Gaia. Mas quando planta uma semente, ele reabre um canal entre o céu e o chão. Cada árvore plantada é uma prece física, um gesto de reconexão. E quando uma floresta cresce, o campo se expande. A terra volta a respirar em paz. As florestas são, portanto, mais do que ecossistemas. São os corações que mantêm o planeta vivo, os guardiões do oxigênio e da memória vibracional da criação. Em cada folha há uma centelha da mente divina. Em cada tronco, o registro da passagem do tempo. E em cada sussurro de vento entre as copas, o eco do Criador, lembrando-nos de que ainda há harmonia na Terra. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valade na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. O campo atmosférico. A atmosfera é o sopro da Terra, uma membrana invisível e delicada que envolve o planeta, protegendo-o e conectando-o ao cosmos. É nela que se misturam o ar, a luz e a vibração. É nela também que a consciência planetária se manifesta em forma de clima, vento, nuvens e som. Tudo que vive e respira dentro desse campo, e cada respiração humana
é uma extensão do ato respiratório do planeta. Quando inspiramos, a Terra inspira conosco. Quando expiramos, ela devolve o fôlego que sustenta a vida. O ar não é apenas mistura de gases. Ele é o veículo da vibração, o meio pelo qual o som se propaga e a informação do campo circula. A atmosfera é o espaço onde o invisível se torna tangível. Os ventos transportam poeira, sementes e micro-organismos, mas também transportam padrões energéticos e memórias sutis. Cada variação de pressão, cada corrente ascendente é um movimento consciente. O planeta fala através dos ventos, modulando sua voz conforme o estado do campo. Quando o vento sopra com força, ele reorganiza o equilíbrio das camadas de energia que envolvem a Terra. Quando se acalma, o campo se estabiliza, permitindo que as frequências mais altas se expandam. Os relâmpagos são descargas da mente planetária. Cada raio é uma comunicação elétrica entre o céu e o chão, uma troca de dados entre as dimensões. Quando o relâmpago toca o solo, ele libera um pulso que viaja pelo campo magnético do planeta, reequilibrando cargas e polaridades. Os trovões são o som dessa conversa. Eles não são apenas barulho, mas vibração audível do diálogo entre os planos. Por isso, os povos antigos viam nas tempestades uma manifestação dos deuses. Eles sabiam que o céu se expressa quando o campo precisa se ajustar. As nuvens são memórias em suspensão. Cada gota nelas contém partículas de poeira, cristais e fragmentos de vida microscópica. Quando sobem, carregam consigo a história do solo, e quando chovem, devolvem ao chão a memória purificada. A chuva é, portanto, o ciclo da lembrança. Ela sobe como vapor inconsciente e retorna como consciência líquida. Cada ciclo hidrológico é um processo de purificação vibracional da Terra. A água que evapora de um oceano pode cair sobre uma montanha a milhares de quilômetros, levando consigo informações sutis que o planeta redistribui em silêncio. Os campos elétricos da atmosfera também afetam a mente humana. Durante tempestades solares, o aumento da ionização altera o humor e a percepção. Quando o ar se enche de íons negativos, sentimos leveza e clareza. Quando predomina a carga positiva, surge cansaço e irritação. É como se o planeta respirasse dentro de nós e nós dentro dele. O equilíbrio atmosférico e o equilíbrio emocional são faces da mesma vibração. A camada de ozônio e o campo eletromagnético formam um escudo do planeta. Mas esse escudo é mais do que defesa, é sensibilidade. Ele filtra a radiação solar e regula a quantidade de luz que chega à superfície, determinando o ritmo biológico das espécies. Quando essa camada sofre desequilíbrio, o planeta sente e, em resposta, tenta adaptar-se, modificando os fluxos de vento, de nuvens e de energia para manter a harmonia geral. A atmosfera não é passiva, ela é consciente. O ser humano raramente percebe o ar que o envolve, mas tudo o que ele pensa e sente entra na atmosfera em forma de vibração. O campo atmosférico armazena o som coletivo da humanidade. Cada palavra, cada pensamento, cada canção permanece flutuando como ondas invisíveis. A atmosfera é o grande espelho da mente global. Ela devolve o que recebe. Quando o homem emite ódio, o ar se torna pesado. Quando emite amor, o ar se purifica. O clima, em sua essência, é a projeção emocional do planeta. No nascer e no pôr do sol, o campo atmosférico se renova. É o momento em que o planeta ajusta sua vibração para o próximo ciclo. Por isso, o amanhecer e o crepúsculo são horas de poder. São portais de respiração entre o visível e o invisível. Quem medita nesses instantes sintoniza o batimento da Terra com o pulso do cosmos. E nesse estado, o ar deixa de ser apenas ar, torna-se consciência. O campo atmosférico é o pulmão sutil do planeta,
e o espelho do espírito humano. Tudo o que sobe retorna, tudo o que se expira é reabsorvido. A terra respira através de nós e nós existimos porque ela continua a respirar. Quando essa verdade é sentida, o ar deixa de ser invisível e passa a ser sagrado. Capítulo 7. A linguagem dos animais. Os animais são a voz emocional da Terra. Cada espécie expressa um aspecto da consciência planetária, refletindo no corpo e no comportamento a vibração essencial do campo. O homem, ao distanciar-se da natureza, perdeu a capacidade de compreender essa linguagem, mas ela continua viva, circulando em gestos, sons, movimentos e frequências. Os animais não falam com palavras, falam com presença. E cada presença deles é um recado do planeta sobre o estado de harmonia ou desequilíbrio em que vivemos. O rugido do leão não é apenas som, é vibração de autoridade. O canto das baleias não é melodia, é geometria sonora que atravessa o oceano levando mensagens de coerência. O voo dos pássaros não é instinto, é comunicação magnética com o campo da Terra. Cada espécie está sintonizada com um setor da mente planetária e cumpre uma função energética. As abelhas mantêm a simetria da vida vegetal, os golfinhos modulam o equilíbrio vibracional das águas. Os lobos preservam a hierarquia dos fluxos da terra. Cada um é um acorde dentro da sinfonia viva da criação. A ciência começa a perceber que os animais se comunicam de formas muito mais complexas do que se pensava. Estudos sobre ultrassons, feromônios e campos elétricos mostram que a comunicação animal vai além da audição humana. Os elefantes, por exemplo, emitem sons de baixa frequência que percorrem quilômetros pelo solo, conectando famílias inteiras através das patas. As aves migratórias navegam com base em linhas magnéticas invisíveis, alinhadas ao coração magnético do planeta. E as baleias, com suas canções que atravessam oceanos, parecem traduzir os movimentos do núcleo terrestre em notas audíveis. Elas cantam para equilibrar o campo, e o campo responde em forma de maré. Há também a comunicação silenciosa, aquela que se dá no olhar, na postura, na energia. Quem convive com um animal sente que ele percebe emoções antes que sejam expressas. Um cão pressente a tristeza do dono antes da lágrima, um cavalo reage ao medo antes do gesto. Isso acontece porque os animais percebem vibrações, não palavras. Eles vivem no presente e, por isso, habitam o mesmo tempo da Terra. Enquanto o ser humano se perde em lembranças e projeções, o animal continua fiel à pulsação do agora. Ele é o guardião do instante. Os povos antigos sabiam interpretar os sinais do reino animal. Os egípcios viam no gato a ponte com o invisível. Os indígenas escutavam os pássaros para saber se o campo estava em paz ou em alerta. Os xamãs estudavam o comportamento dos animais como se lessem os sonhos do planeta. Cada aparição, cada canto, cada deslocamento coletivo tinha um significado. E não se tratava de superstição, mas de sensibilidade. Os animais eram mensageiros de Gaia, tradutores de sua linguagem emocional. Hoje, as cidades afastaram o homem dessa escuta. O ruído constante, o excesso de estímulos e a pressa apagaram a percepção das vozes naturais. Mas quando o homem silencia, o campo fala novamente através dos animais. Basta observar. Quando as aves somem de uma região, algo na energia local se rompeu. Quando os peixes mudam de rota, o mar tenta avisar sobre desequilíbrio. Quando os insetos desaparecem, a teia da vida se desfaz. O planeta sempre avisa antes de adoecer, mas a humanidade desaprendeu a escutar. Há uma relação direta entre a vibração humana e o comportamento animal. Quando o campo coletivo se eleva, os animais se aproximam, demonstrando confiança e harmonia.
Quando a vibração decai, eles se afastam, tornando-se ariscos ou agressivos. Isso revela que eles não são inferiores, são sensores do estado da consciência global. Eles percebem antes do homem o que o campo está tentando comunicar. A linguagem dos animais é, portanto, a linguagem da verdade. Eles não mentem, não simulam, não negociam, apenas vibram o que são. E por isso, são os espelhos mais puros da criação. Ao observarmos um animal com o coração desperto, reconhecemos nele uma parte de nós que ainda lembra como ouvir o planeta. Cada olhar animal é um chamado à humildade, à simplicidade e ao retorno à vibração original. Quando o homem aprender novamente a compreender essa linguagem, a Terra voltará a sorrir, pois nesse dia, o diálogo entre a criação e o Criador será restaurado, e o silêncio do campo deixará de ser mistério, tornando-se comunhão. Capítulo 8. O núcleo de luz. No coração invisível da Terra, além da camada física e do ferro fundido que a ciência descreve, existe algo mais profundo. É o núcleo de luz, o centro vibracional, onde a energia primordial do planeta se ancora e pulsa. Esse núcleo é o ponto onde o espírito da Terra toca o espírito do cosmos. É a centelha que mantém o planeta vivo, consciente e alinhado à harmonia universal. Se o campo magnético é o coração físico do mundo, o núcleo de luz é sua alma. Muitos povos antigos intuíram sua existência. Os hindus falavam do Agni, o fogo sagrado que habita o centro do mundo. Os maias o chamavam de coração da terra, e os xamãs do norte o sentiam como sol interno. Todos sabiam que sob a superfície há um fogo que não queima, uma luz que não consome, uma energia que vibra em silêncio. Essa luz é o elo entre as dimensões, o portal onde a consciência do planeta se conecta à fonte criadora. A ciência moderna observa o núcleo terrestre como um oceano de ferro em rotação. Mas há algo que os instrumentos não captam. O núcleo emite não apenas calor, mas também frequências. Essas ondas viajam pelo manto, atravessam a crosta e alcançam a superfície em forma de magnetismo e vibração. Os seres vivos, especialmente os humanos, sentem essas ondas sem perceber. Elas influenciam o humor, o sono, o pensamento e até a intuição. Cada pulsação do núcleo de luz é uma mensagem da alma do planeta. Essa luz não é física, é consciente. Ela se manifesta como energia coesa, pura, geradora de forma e equilíbrio. É ela que mantém as órbitas, regula a densidade e preserva o movimento harmônico do planeta no espaço. Quando há desequilíbrio vibracional coletivo, essa luz intensifica sua emissão, tentando restaurar a ordem. O aumento de terremotos, vulcões e fenômenos climáticos é, muitas vezes, a resposta física desse ajuste. O planeta não castiga, apenas se cura. A luz do núcleo expande-se como um impulso de coerência. Em meditações profundas, alguns seres sensíveis conseguem sentir essa luz. Ela se manifesta como um calor suave que nasce nos pés e sobe pelo corpo, criando uma sensação de união com o todo. É o campo da Terra comunicando-se com o corpo humano. Nesses momentos, o ser percebe que o planeta não é um cenário, mas um ser vivo que respira e sente junto com ele. O núcleo de luz é o ponto onde essa comunhão acontece. É o coração espiritual da hiperconexão, a ponte entre a matéria e o espírito. Essa luz também se reflete em outros planos. Ela alimenta o campo etérico da Terra, conhecido por alguns como a grade cristalina. Essa grade é formada por linhas de energia que percorrem o planeta em padrões geométricos, conectando montanhas, templos antigos e regiões de alta vibração. Cada ponto de luz na superfície é uma antena dessa rede, captando e retransmitindo a energia do núcleo. É por isso que certos lugares do planeta possuem uma presença espiritual mais intensa.
Eles estão mais próximos da vibração do centro. O núcleo de luz é, em essência, o coração do Criador dentro da matéria. É o ponto onde o tempo e o espaço se dissolvem e o eterno se revela. Tudo o que existe na superfície da Terra é alimentado por esse centro. As florestas, os oceanos, os ventos e até o pensamento humano dependem dessa radiação invisível. Ela é a origem e o destino de toda a energia vital. E quando o ser humano se alinha a essa luz interior, torna-se também um canal de cura para o planeta. O despertar da consciência planetária começa com o reconhecimento desse núcleo. Saber que há uma luz viva no coração da Terra é o primeiro passo para compreender que toda a criação é um organismo consciente. A Terra não gira por acaso. Ela dança em torno de um fogo que é amor condensado. E esse amor é o mesmo que pulsa no centro do universo. Quando o homem sentir esse batimento em seu próprio peito, a separação deixará de existir. O núcleo da Terra e o núcleo do ser serão o mesmo Sol. Capítulo 9. A rede da vida. A Terra é um organismo vivo sustentado por uma rede invisível que interliga tudo o que existe. Essa rede não é feita de cabos ou de fios materiais, mas de vibrações, campos e frequências que mantêm a coerência entre todas as formas de vida. Ela é o sistema nervoso do planeta, o circuito de luz que comunica o todo. Cada célula, cada pedra, cada folha e cada pensamento humano estão ligados a essa malha. A rede da vida é o tecido do qual a criação é feita, e perceber sua existência é o início do verdadeiro despertar. A ciência chama essa interligação de teia ecológica, cadeia alimentar ou biosfera. Mas essas palavras são apenas traduções incompletas de algo muito mais vasto. A rede da vida não se limita à troca de energia e matéria. Ela é também troca de informação, consciência e intenção. Quando uma espécie desaparece, o campo perde um ponto de conexão. Quando uma floresta renasce, a rede se fortalece e a vibração se harmoniza. O planeta é como um corpo que depende de todos os seus órgãos para funcionar. Cada ser vivo é um nó dessa teia cósmica. As plantas se comunicam por sinais químicos. Os fungos conectam as raízes em sistemas subterrâneos que compartilham nutrientes e mensagens elétricas. Os oceanos trocam informação através das correntes e do som. Os animais sentem e respondem ao estado vibracional do ambiente, e o ser humano, embora tenha esquecido, é o mediador consciente dessa rede. Somos os transmissores e tradutores da energia do campo. Através do pensamento e da emoção, influenciamos o estado geral da Terra. Quando vibramos amor, reforçamos a coerência da rede. Quando emitimos medo ou ódio, criamos distorções que o planeta precisa compensar. Essa teia viva se estende além da biologia. Ela atravessa dimensões. Os campos energéticos da Terra conectam-se com os da Lua, do Sol e das estrelas. Cada planeta vibra como um nó dentro de uma rede galáctica ainda mais ampla. O universo inteiro é uma malha consciente que se comunica por pulsos eletromagnéticos. Quando a Terra muda a frequência, os demais corpos celestes percebem. É um diálogo constante entre mundos. E a humanidade faz parte dessa conversa, ainda que inconscientemente. A rede da vida é também um espelho moral. Tudo o que o homem faz retorna a ele. Nada se perde, nada é isolado. O desmatamento, a poluição, o desperdício e a violência geram ondas que viajam pela rede e voltam em forma de desequilíbrio climático, doenças ou crises coletivas. Não é punição, é consequência vibracional. Da mesma forma, cada gesto de bondade e compaixão fortalece o tecido da harmonia. Quando alguém perdoa, a vibração do perdão percorre a rede e se espalha como luz. E essa luz ajuda outros a fazer o mesmo,
mesmo que nunca se encontrem fisicamente. Os povos antigos compreendiam a rede da vida como uma teia sagrada. Os indígenas norte-americanos a chamavam de Grande Espírito, os maias de Hunab-Ku, os hindus de Indra, cuja teia de joias infinitas refletia uma na outra, mostrando que o todo está em cada parte. Essa metáfora não é poética, é real. Cada átomo contém a vibração de todos os outros. Cada vida é a expressão de uma única consciência. Nada está separado. E a ilusão de isolamento é o que cria sofrimento. A ciência moderna começa a tocar esse mistério através da teoria dos sistemas complexos e do conceito de campos morfogenéticos. Esses estudos mostram que o comportamento coletivo das espécies obedece a padrões de ressonância e não apenas a instintos. Quando um grupo de pássaros muda de direção simultaneamente, não há um líder visível. Há um campo invisível guiando o movimento. Esse mesmo campo existe entre todos os seres, inclusive entre humanos. Quando uma consciência desperta, outras ao redor tendem a despertar também. É o efeito dominó da luz. Perceber a rede da vida é reconhecer que a separação nunca existiu. Tudo que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Tudo que damos à terra, ela devolve. A verdadeira ecologia é espiritual. Não se trata apenas de preservar o meio ambiente, mas de curar a vibração coletiva. Quando o homem reencontra seu lugar nessa teia, ele deixa de ser predador e volta a ser guardião. E nesse instante, o planeta respira aliviado. A rede da vida é a prova viva de que o Criador ainda se move através de sua criação. Ela é a assinatura do amor que une todas as coisas, e aquele que a percebe desperta para o milagre constante de existir dentro de um ser que pensa, sente e ama. Capítulo 10. O chamado da Terra. Em certos momentos de silêncio profundo, quando o ruído humano se dissolve e o coração se aquieta, é possível ouvir o planeta, não em palavras, mas em pulsos. É o chamado da Terra, a voz da consciência planetária, buscando reconexão com seus filhos. Esse chamado ecoa desde o núcleo luminoso até a atmosfera, atravessa as montanhas, os rios e o corpo de cada ser. É um som antigo que vibra em cada átomo e convida o homem a lembrar. Lembrar que nunca esteve separado. Lembrar que é parte viva do mesmo organismo que o sustenta. A Terra não fala para repreender, fala para despertar. Ela chama com o som das ondas, com o canto dos pássaros, com o vento nas folhas e até com o silêncio das pedras. Mas o homem, distraído por suas criações artificiais, deixou de escutar o ruído das máquinas e das cidades, abafou a música original e, no lugar do diálogo, restou a surdez espiritual. O planeta continua a chamar mesmo assim, porque a Terra, como mãe, não desiste dos seus filhos. Esse chamado manifesta-se em muitas formas. Às vezes vem como sonho, em que florestas falam e oceanos choram. Às vezes surge como intuição, um sentimento inexplicável de que algo está errado no modo como vivemos. E em outras vezes manifesta-se como desequilíbrio físico e climático, lembrando que tudo que é feito ao corpo da Terra é sentido no corpo humano. O planeta e o homem compartilham o mesmo campo emocional. Quando um adoece, o outro também sofre. O chamado da Terra é um convite à escuta vibracional. Não é preciso subir montanhas ou mergulhar em mares para ouvi-lo, basta estar presente. Cada respiração é um fio que liga o ser ao campo. Quando o homem respira com consciência, sintoniza-se com a frequência do planeta, e nesse estado ele começa a perceber a linguagem da Terra não como som, mas como sensação. Um calor no peito, um arrepio no ar, uma paz que surge sem motivo. Esses são os sinais
de que a conexão foi restabelecida. A resposta a esse chamado é simples e profunda: cuidar. Cuidar da água, do ar, das árvores, dos animais e, sobretudo, de si mesmo. Porque o homem é o reflexo do planeta e o planeta é o reflexo do homem. A harmonia exterior começa dentro da mente. O amor pela terra nasce do amor pela própria vida. E quando a humanidade entender isso, o campo vibrará em equilíbrio novamente. A terra não pede adoração, pede consciência. Ela não deseja templos, deseja presença. Ela quer que o homem volte a andar descalço, a olhar o céu com reverência, a agradecer pela chuva e pela luz. Cada gesto de gratidão fortalece o campo, cada ato de destruição o enfraquece. O chamado é, portanto, um lembrete: ainda há tempo. Tempo para replantar, para regenerar, para retornar ao ritmo natural das coisas. O planeta também evolui. Sua consciência se expande junto com a do universo. E ao despertar, ele quer levar consigo todos os que vibram em sintonia com a luz. Aqueles que ouvem o chamado tornam-se parte do coro cósmico que sustenta o equilíbrio. São guardiões silenciosos da harmonia, filhos que se lembraram da origem. E através deles, a Terra fala mais alto, irradiando a frequência do amor por todo o cosmos. O chamado da Terra não é uma ameaça, é uma promessa. Promessa de que o elo perdido pode ser restaurado. Promessa de que a vida pode voltar a ser sagrada. Promessa de que o planeta e o homem podem voltar a respirar juntos como um só ser. Escutar é o primeiro passo. Responder é o início da cura. E viver em ressonância com o planeta é o retorno definitivo à consciência. Assim, a Terra continua a chamar. E cada coração que desperta é uma resposta de luz que sobe da superfície ao céu, dizendo em silêncio: eu te ouço, mãe. Estou de volta. A consciência planetária. A Terra é um ser consciente, e cada um de nós é um pensamento vivo dentro dela. Durante eras, caminhamos sobre o seu corpo sem perceber que fazíamos parte de sua mente. Exploramos suas montanhas, cortamos suas florestas, mergulhamos em seus oceanos e olhamos para o céu em busca de respostas que sempre estiveram debaixo dos nossos pés. O planeta nunca deixou de falar, mas o ruído da civilização abafou a sua voz. Agora, neste tempo de retorno, a Terra volta a sussurrar para os que conseguem ouvir. O seu chamado é um convite à lembrança, à reconciliação e ao despertar. A consciência planetária não é uma ideia filosófica, é um estado vibracional. Ela é a percepção direta de que tudo que vive está interligado, de que o vento que toca o rosto é o mesmo que move as nuvens e que o coração humano pulsa no mesmo ritmo que o campo magnético da Terra. É um entendimento de que cada pensamento, cada emoção e cada gesto tem impacto sobre o corpo vivo do planeta. Nada é isolado, nada é neutro. A mente humana e a mente da Terra dançam juntas, influenciando-se mutuamente. Quando o homem desperta para esse fato, ele deixa de ser consumidor e torna-se guardião. O planeta, então, responde. A vibração se ajusta, o clima se equilibra, a vida floresce. A hiperconexão que estudamos e sentimos ao longo desta jornada é o próprio corpo da Terra expandindo-se em luz. É a consciência unificada que transcende o tempo e o espaço, lembrando-nos de que somos uma única onda de criação. O que a humanidade chama de espiritualidade é, na verdade, o modo como o planeta percebe a si mesmo através de nós. A Terra é o espelho onde o Criador contempla a sua própria obra, e cada ser humano é uma partícula desse reflexo. Por isso, curar-se é curar o mundo. Amar é alinhar-se ao campo, e agradecer é manter o ciclo da criação em movimento. Quando sentimos o chão sob os pés, estamos tocando o coração do universo.
Quando respiramos fundo, estamos participando da respiração do planeta. Quando meditamos em silêncio, estamos ouvindo a voz da Terra em forma de pulsação. A consciência planetária é a recordação desse vínculo eterno. Ela não exige crença, apenas presença. Não se manifesta em templos, mas na vida cotidiana, em cada gesto de respeito, em cada olhar de ternura para a natureza. O campo se expande quando o humano reconhece o divino na matéria. Nesse instante, o planeta desperta um pouco mais. O futuro da humanidade depende dessa escuta. Não haverá avanço tecnológico, nem revolução espiritual verdadeira, enquanto o homem insistir em viver separado do corpo que o abriga. A cura global começa na vibração pessoal. A Terra não precisa ser salva, precisa ser amada. Ela não pede que sejamos heróis, pede que sejamos conscientes, que paremos por um momento para sentir a sua pulsação e lembrar que o seu coração bate dentro do nosso. Essa é a verdadeira comunhão. A consciência planetária é o estágio em que o humano e o planeta voltam a ser um só campo. A matéria reconhece a alma e a alma reconhece a matéria. Nesse ponto, o céu e a terra deixam de ser opostos e tornam-se continuidade. O Criador respira através da criação, e a criação canta o nome do Criador em cada onda, em cada folha, em cada raio de sol. Tudo vibra como uma única consciência. Tudo se transforma em oração. Aos que escutam este chamado, compartilhem essa verdade. Levem-na aos jovens, aos que ainda estão aprendendo a olhar o mundo com olhos limpos. Ensinem que a terra é viva, que o ar é sagrado e que o amor é o campo que sustenta todas as coisas. Que cada gesto de bondade é uma semente de luz plantada no coração do planeta e que cada nova geração pode fazer a Terra sorrir novamente. Se quiserem apoiar essa missão e ajudar o holograma histórico a continuar despertando consciências, podem fazê-lo através de PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Mas, acima de tudo, compartilhem este episódio com aqueles que ainda dormem, com os jovens que estão a formar sua mente, com os corações que ainda não lembram o som do campo, porque quando um deles desperta, o planeta inteiro respira aliviado. A Terra está viva e o campo continua a pulsar, por nós, através de nós e dentro de nós.